Hebreus capítulo 6, exortação ao processo na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolho, é rejeitada e pertestada a maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadindo das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servir ao santo. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para que a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe para nos abençoar como escolhidos de Deus. Nós estamos na tua casa, na tua presença. Somos o teu povo, ovelha do teu aprisco. É o Senhor que cuida de nós. Nós estamos aqui gratos ao Senhor por tudo que até agora está e aquilo que estará em nossa vida de hoje em diante. Tudo pertence a ti. Mas toda honra, toda glória para ti. E nós somos achados nessa noite para com essa palavra ser renovados, agraciados e seguintes da tua palavra, para que do seu Espírito venhamos a permanecer na esperança da eternidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém? Então aqui, nessa carta aos Hebreus, que ninguém sabe o autor, que Deus escondeu, porque foi o próprio Deus que escondeu, senão estava aqui. Uns falam que é Paulo, outros falam que é fulano. É o próprio Deus falando, porque não tem nem o autor da carta aos Hebreus. Porque aqui ele nos exorta, ele nos fala, e ele vem falar nessa noite sobre os princípios da nossa fé, que nós devemos arrepender das obras mortas, que não nos leva a fé, não nos leva a salvação. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para uma nova vida. E às vezes, muitas vezes, nós estamos olhando para muitas circunstâncias. Todo mundo fala de circunstância, porque os coaches falam de muitas coisas que não provêm da Bíblia. E eles falam em Deus. Mas não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Então as pessoas estão enganadas, que o povo fala, mas não faz. E fala exaltando o ser humano. Exaltar dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Sabe por que você está aqui vivo? Sabe por que você está aqui com saúde, enxergando, escutando, falando, caminhando? Por causa dele. Porque é ele que nos guarda, ele que nos dá isso tudo que temos. Aleluia! A vida é um presente
que Deus nos dá todo dia. E Ele nos dá muitos minutos para nós viver todos os dias. E nós não estamos vivendo, porque nós estamos preocupados com aquilo que há de vir. E a palavra de Deus diz que cada dia basta o seu próprio mal. Nós precisamos entender isso aí. Se o mal de amanhã eu não posso resolver hoje, eu vou resolver hoje, eu vou viver hoje. Deus tem nos dado tanta vida boa, mas o povo não vive hoje, porque não sabe ser grato, está preocupado com amanhã. Preocupado com amanhã não vai resolver nada, porque a palavra de Deus diz, igual leu aqui no início, pode aumentar um tamanho na sua estatura? Você pode aumentar um fio de cabelo na sua cabeça? Pode implantar, mas não cresce. Hã? Você pode fazer alguma coisa? Não. Só conta quem faz implante, mas não cresce. Ei. Mas quando Deus quer, cresce. Aleluia. Então nós precisamos entender, foi lido aqui. Que adianta a gente ficar preocupado? A gente tem que arrepender todo dia e buscar as coisas perfeitas. Onde estão as perfeitas? Em Deus. Ele não exige de nós perfeição, mas nós podemos buscar as mais perfeitas. Os dons melhores. Ele falou que nós podemos pedir os dons melhores. Nós podemos buscar as coisas perfeitas. Falou aqui. Nós temos que continuar no ensino, na fé, no batismo, na imposição de mão, que o povo não acredita mais, né? Isso nós fazemos porque nós cremos no que Deus pode fazer. Isso vem de muito tempo, mas agora o povo fala que não precisa disso não. Você não precisa de líder. Você não precisa de quem te instrua. Você já está instruído. Não, nós precisamos todo dia. Sabe por quê? Que a gente aprende a vida inteira e morre sem saber nada. A gente precisa caminhar, a gente precisa de alguém que nos oriente. A gente precisa de alguém que nos corrige. A gente precisa de alguém que nos ensine. A gente precisa de alguém que nos pare e fala do nosso limite. Amém? E aqui ele fala uma coisa muito triste. Que as pessoas que viveram na presença de Deus, do Espírito Santo e não quiseram mais, não vai voltar mais. E às vezes a gente fica achando que o fulano lá, que era tudo lá na igreja e que desviou, ele não vai voltar mais. Ele não vai voltar mais. Então nós precisamos orar para que aqueles que estão na presença permaneçam. Porque quando a pessoa aprende, ele começa a falar que aquilo está errado. E quando ele vai voltar, ele não consegue, porque ele já cavou um buraco. Ele já cavou uma vala, que um abismo já foi implantado ali. Porque quando você necessitava, quando eu necessitava, eu queria aquilo. Mas depois que eu recebi aquilo que eu queria, eu já não quero mais. Então quando eu não quero mais, e acho que pode ser no meu tempo, que eu vou ficar fazendo tudo errado e depois eu vou arrepender e Jesus vai me aceitar. Aqui está falando. Não vai, porque a pessoa, quando ele conhece a palavra e ele não quer, e ele viveu a palavra, ele sabe que é bom, e ele recebeu do Espírito Santo, e ele não quer mais, é impossível. Está aqui escrito. É o único lugar na Bíblia que está escrito impossível. Quer dizer, se tiver outro, vocês me falam, mas isso aqui só quando Jesus falou que é impossível servir dois senhores, não é assim? Está lá. É impossível a pessoa ter comunhão com Deus de novo. Ele desacreditou. Ele desacreditou. Que eu já contei aqui várias vezes, mas o Espírito Santo está me instigando a contar. E tinha uma mulher do ciclo de oração. E ela orava e as coisas aconteciam e Deus fazia. Aí quando foi um dia, ela foi cometida de um câncer. E ela pôs a culpa em Deus por ela estar cometida do câncer e foi para o espiritismo. E ela teve uma falsa cura. Aí ela ficou um tempo lá, porque disse que os crentes não estavam fazendo esse trem para ela, quem estava fazendo esse trem para ela era espírita, que tal, e ela foi para lá. Isso é verídico, viu gente?
E ela orou e um sobrinho dela se tornou a pastor. Aí o sobrinho dela, cheio de gratidão, ela estava na UTI, mandou chamar o sobrinho para orar por ela ali na UTI. E aí ele foi na UTI, levou um obreiro com ele, um homem de Deus também que orava, as coisas aconteciam, e foram os dois para a UTI. Chegou na UTI, quando ele começou a orar, Deus tirou a voz da boca dele. E aí ele deu o sinal, porque não tinha voz, para o presbítero orar, e o presbítero foi orar, e Deus tirou a voz do presbítero. Aí Deus falou no coração dele: sai daqui todos dois. Aí eles saíram, e quando eles começaram a sair no corredor, ela começou a gritar que os demônios tinham ido buscar ela, porque não tinha mais salvação para ela. Porque ela era do círculo de oração, ela orava e as coisas aconteciam. E quando foi para ela não teve fé para orar a Deus e buscar em Deus e esperar o tempo do Senhor. Porque tudo é para nos moldar. Amém? Aleluia. A gente que já teve enfermidade, eu já tive vários tipos de enfermidade, eu sei que é para me moldar. Eu sei que se eu não tivesse um câncer e curar para a medicina, talvez eu não estaria aqui hoje, eu já estava no inferno. Mas muitas vezes é para nos moldar e nós temos que ficar seguros nele. Porque ele é Deus que pode nos curar. E se ele não curar, nós vamos para o céu com ele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso e pode todas as coisas. Então muitas coisas acontecem na nossa vida para nos provar. Tá tudo muito bem, mas Deus quer nos provar nesses tempos. E é para ninguém ir para lá. Tudo que acontecer nós temos que estar junto. Amém? Nós temos que estar juntos na mesma fé. Deixa as pessoas fazer do jeito que elas quiserem, porque depois Deus nos dá a recompensa e eles ficam sem. Porque o importante para nós não é tudo isso que está sendo feito. O importante para nós é a presença de Deus e entrar no céu. É para isso que nós estamos aqui. É a presença dele. Porque a chuva cai e nasce, a pessoa cultivou, choveu, ele recebe o benefício da terra, não é assim? Mas se ele não capinou e nem plantou nada bom, o que vai nascer? Erva daninha, espinho. E aí é maldição. O que ele vai fazer com aquilo? Então a mesma coisa na nossa vida. Se nós trabalhar, se nós viver uma vida reta, se nós devolver o dízimo, se nós ofertar, se nós ajudar quem precisa, se nós estiver como servos e servas de Deus, nós estamos cultivando para que nós fazemos uma boa colheita. Mesmo que às vezes a gente pensa assim: mas fulano está querendo colher aquilo que eu plantei. Pode deixar de colher. Deus tem mais para nós. Amém? Aleluia. Se a nossa terra for fértil, pode deixar o outro colher. Porque depois ele tem uma conta a pagar. Nós estamos colhendo naquilo que é nosso. Porque se a pessoa colher no outro, ele tem uma conta para pagar. Se você quiser colher aqui o outro plantou, você tem uma conta a pagar. E a conta um dia chega. E quando a conta chega, ninguém quer pagar a conta, quer trem ruim. É quando o cobrador chega. Tem gente que fica bravo com o cobrador. Eu nunca gostei de vender para não poder cobrar. Quando Deus mandou fechar a loja, eu dei glória a Deus. Aleluia. Porque pior do que vender é só cobrar. Às vezes a pessoa é boazinha, mas quando você vai cobrar, e na palavra de Deus também é, a pessoa é boazinha. Nossa, fulano é um doce, fulano quer tanto na igreja, mas cobrou, e falou: mas que isso não pode ficar assim, porque não está de acordo com a palavra. Ixi! Nossa! A gente vê gente mansinho virar uma onça. Virar uma onça. A gente vê o defeito do filho de todo mundo, mas quando o defeito do filho da gente aparece, a gente vira uma onça. Vira um leão. Gente, nossos filhos têm defeito. Não são perfeitos, nós não somos perfeitos. O defeito precisa de aparecer para nós corrigir. Aleluia. Quando o defeito está escondido, nós não corrigimos. Então nós vamos ficar aqui. Além de nós ser corrigido, nós ainda temos que arrepender. Nós temos que arrepender por nós, pelos nossos filhos,
por aquilo que nós não fizemos para os nossos filhos e deixamos eles no estado que estavam para eles ficar com o defeito que está, né? Então nós precisamos disso. Nós queremos encobrir o erro dos de casa para expor o erro dos de fora. A gente tem que expor o erro dos de casa. Hoje eu falei isso. Ah, mas eu estou sofrendo, eu que levo tinta. Não, você leva tinta porque você não aceita que o outro fez errado. Ué, quer seja bom, quer seja mal, vai ser revelado. Nós é que temos que vigiar. Porque a Bíblia não manda a gente orar, manda vigiar. Aí a pessoa acha que pode fazer o errado, está escondidinho. Mas uma hora sai. Uma hora o negócio entorna. Uma hora derrama. Vai pingando aqui, pingando ali, uma hora transborda. Então nós precisamos entender isso, gente, e parar de sofrer. Glória a Deus. Ei, tem um defeito? Tem. Vai ser corrigido? Não é tadinho, não. Vai ser corrigido e precisa ser corrigido para melhorar e para entrar no céu. Aleluia. Ei, se nós continuarmos do nosso jeito e não for aperfeiçoado, nós não vamos entrar no céu. Nós temos que arrepender. A doutrina do arrependimento. Essa é a doutrina da Bíblia, do arrependimento. É essa. Nós temos que escolher as melhores coisas, as coisas que nos levam à salvação. Buscar primeiro o reino de Deus, tudo será acrescentado, igual falou aqui. E é mesmo. A decisão é nossa. É nós que temos que tomar posição, é nós que temos que viver, é nós que temos que aceitar o que nós precisamos melhorar e ser grato por aquilo que nós já melhoramos, aquilo que Deus já deu. Não é ficar achando que já está bom demais. Ninguém está bom demais, porque se tivesse bom demais, Deus já tinha levado. Ah, então eu não quero ficar bom para mim não ir. Ei, então você não quer ir para o céu, não? Ei, eu queria ser perfeita hoje e sair daqui agora. Ei, eu queria ser perfeito e sair daqui agora. Sabe por quê? Ah, mas eu não quero, Ali tem uma filha, ali tem um neto, ali tem outra neta, ali tem não sei quem. Problema é deles, vocês vão sofrer por vocês, não é por mim, não. Ninguém sofre por os outros, não. Sabe por que a pessoa chora quando o outro morre? Porque é ele que está perdendo, o que morreu não sente nada, não. Defunto não sente nada, não. E a Bíblia manda nós morrer com o mundo. Então nós não sentimos nada com o causa do mundo, não. O problema é ter lá. O povo fica preocupado com o governo, com o sistema, com o negócio de vida. Se nós estamos mortos para o mundo, o que nós estamos sentindo? Nada. O que é meu, ninguém vai pegar. O que é meu, ninguém vai. Se pegar, vai ficar devendo para papai, porque tudo é dele. Está tudo emprestado. Ei, vamos, gente, parar de sofrer. Eu tenho visto tanta gente sofrer por causa de pouca coisa. Sofrer por causa de pouca coisa, sofrer por causa disso e daquilo. Para, gente. Está falando aqui, a Bíblia está nos ensinando. Deus vê tudo que você faz. Às vezes você fica pensando assim, mas eu faço tanto e ninguém não me reconhece. Problema. Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Deus vai recompensar, não é aqui. Vê, está juntando para te dar, para você ter crédito para entrar no céu. Para de sofrer, gente. Tem muita coisa que vocês estão sofrendo à toa. Deus é um Deus amoroso. É um Deus que pode todas as coisas. Estava falando com o Ronildo aqui ontem, nós trabalhamos até tarde. Eu falei com o Ronildo, eu não tenho nada com isso, não tenho nada meu, está tudo emprestado, vai se virar. E eu não tenho nada, não estou preocupada. Não estou preocupada. E realmente eu não estou. Ei, cada um de nós tem que entender. Ah, mas fulano é injusto, mas ciclano é isso aqui é meu, isso aqui é não sei o que. Não, gente. Começa a aceitar, não é parar de trabalhar, não é aceitar pessoa errada, tomar o que você tem, não é nada disso. É não sofrer por causa daquilo que está acontecendo, sabendo que Deus vai resolver. Se você está certo, descansa nele. Aleluia. Descansa nele. Porque Deus foi tão amoroso de dar o filho dele para morrer no nosso lugar. E nós hoje não queremos corrigir nossos filhos porque não pode sofrer. Deus deu dele que não tinha pecado. E quando eu penso nisso, meu peito dói. Eu sinto dor aqui por dentro. Dor quando eu penso que a gente não quer que os filhos da gente sofrem. E Deus deu o filho dele para sofrer no meu e no seu lugar. Que amor é esse?
Que amor é esse que nós não estamos valorizando? Que amor é esse que nós só andamos murmurando, querendo mais, fazendo isso, fazendo aquilo, mesmo diante de tudo que Deus fez? Por isso a gente não pode vacilar. A gente não pode pregar Jesus na cruz de novo. A gente não pode achar que a doutrina está errada. A gente tem que arrepender todo dia. A gente tem que mudar de vida, porque Deus tem salvação para nós. Aleluia! Porque nós falamos mais duro, igual falou, que a própria Bíblia fala. Nós falamos mais duro porque nós queremos que vocês caminhem. Eu quero caminhar rumo à salvação e quero que vocês vão também. Filho. Aleluia! Sabe por que eu estou aqui? Pela minha e a sua salvação. Aleluia. Porque do mesmo jeito que eu quero ser salvo, eu quero que vocês vão também. Entendeu? Porque a gente, qualquer coisa que a gente passa, a gente tem que entregar e saber que tudo é passageiro aqui nesse mundo. Se fosse eterno, a gente segurar e bater o pé, fazer isso. Mas para de sofrer. Estou vendo o povo sofrendo por causa de coisas banais. Ah, mas não pode corrigir meu filho. Ah, mas não pode falar isso com fulano. Ah, mas não posso. Eu não, lá no serviço estão me perseguindo. Não tá não, gente. Alguma brecha tem aí. Ah, mas o vizinho. Nada, é eu mesmo. Eu nunca tive problema com o vizinho. Nunca. Porque quando começa a dar problema, eu começo a orar. Papai, o vizinho não é meu, é seu. O vizinho não é meu, não, é seu. Ei, eu tô doido que fulano muda. Não, se ele mudar, você muda também. Porque Deus tirar ele, vai tirar você também. Você ora pro vizinho mudar, é você que muda. Aleluia. Se o vizinho tá te incomodando e você fala com Deus, e Deus tira você. Às vezes você tá até bem de vida, mas você tá incomodado com o vizinho. Amém? Nós não podemos ser erva inútil. Nós temos que estar bem plantado e dar fruto. Aleluia. 100, 70 e 30 por um. Amém? Se ali der 30 mangas naquele pé, eu já estou satisfeito, que eu vou chupar tudo. Então se a pessoa der 30 frutos, imagina 70, 100 por um. Pensa pra vocês verem que maravilha é. Então nós também temos que frutificar assim mesmo, igual tá diz aqui. Nós não temos que ser maldição, nós temos que ser bênção. Nós temos que frutificar para que todos possam alcançar a salvação. Porque ele pelos frutos conhece a árvore, pelo nosso exemplo. O mais difícil, gente, não é pregar, mais difícil é ser exemplo. Pregar todo mundo prega, pega lá na inteligência artificial, no livro não sei das quantas, na Bíblia do pregador. Mas ser exemplo é diferente. Ser exemplo é caráter transformado em Deus. É ao vivo e ao cores, e a cores. Ei. Entendeu? O culto, o povo fala, é culto lá em casa. É bom o culto nas casas, mas agora o culto, quando você está lá na internet, não presta não. Porque o culto ao Senhor é corpo, alma e espírito. Aleluia! Ei, o único lugar que a gente consegue cultuar corpo, alma e espírito é aqui. Glória a Deus. Que a gente sai para vir aqui. Aleluia! Ei, às vezes a distância da sua casa aqui é muito mais perto que ela de dentro aqui. Porque a cobrança minha de lá de dentro até aqui é muito maior do que a cobrança que você vem da sua casa até aqui. Então nós precisamos entender que às vezes a pessoa fala assim, para ela é fácil que ela mora na igreja. Não, para mim é muito mais difícil morar na igreja do que você. Quantas cobranças eu sou cobrada porque eu moro na igreja. Aí todo mundo fala assim, todo mundo tem que ter privacidade. Você precisa mesmo. Estou falando que ter privacidade é ruim, não. Pode ter sua privacidade, mas nada que Deus não possa ver. Porque a sua privacidade está vendo. Todas as pessoas que você tem contato no celular está vendo. Todas as pessoas que você conversa está vendo. Tudo que você está falando e tudo que você está fazendo está vendo. Amém? E não adianta a gente temar. Ele é Deus. Nós temos que arrepender para nós poder perdoar. Aleluia. Se nós não arrepender, nós não perdoamos. Sem arrependimento não adianta nada. E sem arrependimento nós não vamos ser perdoados. Porque na palavra de Deus diz que Jesus perdoou os pecados daqueles que se arrependeram.
Ele perdoa o pecado. Mas dos que arrependeu, os que não arrependeu, ele não perdoa não, gente. Se não arrepender, não é perdoado não. A dívida fica lá. A dívida fica lá. Você não vai receber a promissória daquele pecado. Você só vai receber a promissória do pecado, escrita assim, isento, a hora que você arrepende. Né? A hora que você tem coragem de chegar diante de Deus com arrependimento. Né? Então nós temos que ser bênção para cultivar. Deus fez promessa para Abraão, Abraão obedeceu. Deus fez promessa para todo mundo e Deus fez promessa para você. Aleluia. Aí a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa de promessa. Todo mundo que está aqui é pessoa de promessa. Eita glória. Deus tem uma promessa e um propósito para cada um de nós. Mas se nós obedecer, se seguir os meus preceitos, se fazer o que eu vos mando, as promessas vão se cumprir. Amém. Vou passar na fornalha, vou passar na cova, vou passar na cruz. Mas se nós tiver arrependimento e saber aonde é o nosso lugar, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele revela a glória dele, mas dividir jamais. Tem muita gente achando que quando Deus revela, que ele já dividiu, não dividiu não. Não precisa se achar o Todo-Poderoso, não. A glória continua dele. Ele só revelou. Ele só revelou. Ei, eu podia contar testemunho da minha caminhada de fé e todo mundo ficar aqui chorando essa noite, mas quem que é importante aqui? Qual que é mais importante? Vocês chorar ou vocês aprender? Porque se vocês aprenderem e não obedecerem, meu caminho está livre. Porque eu já ensinei. Agora, se eu não ensinar, os obstáculos vêm. O que adianta eu querer me promover? Tem tanta gente aí que já deu testemunho 200 vezes em redes sociais. Todo lugar que vai conta o mesmo testemunho, aí o povo põe lá, o outro assiste 10, 20, 30 vezes. Mas nunca muda de vida. O nosso testemunho de caráter transformado é todo dia. Aleluia. É todo dia. Eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero ver como você é. Eu quero ver se você tem coragem mesmo, que você me pede. Fala que arrependeu, eu quero ver se você arrependeu. Eu vou pôr aquilo ali na sua frente. Eu quero ver se você vai pegar ou você vai largar. Tem circunstâncias. E às vezes a gente fala demais. Que a gente fala uma coisa, depois a gente vai lá e faz aquilo. E quem fica envergonhado somos nós, porque nós já falamos com todo mundo contra aquilo. Depois nós estamos a favor daquilo. E muita gente não tem coragem de arrepender de ter ficado contra. E tem muita gente que não tem coragem de arrepender de ter ficado a favor. Que depois, quando ele viu que estava errado, não tem coragem de ficar contra. E às vezes ficou contra e depois viu que aquilo era bom e não tem coragem de ficar a favor. Mas nós temos que ficar a favor do que é perfeito. O que é perfeito? A verdade para a nossa salvação, é o que está falando aqui. Nós temos que buscar as coisas do céu. Nós todos somos cheios de defeito, mas Jesus tem defeito? Não. Jesus nos trai? Não. Jesus é aquele que está sempre conosco, né? Tem uma música aí que pôs a mulher mais famosa do mundo. Por quê? Quando estava tudo triste, Jesus estava lá. A música não tem nada de muito coisa. Ela só falou que Jesus não é como os homens. E quando ela precisou, Jesus estava lá. Ficou mais famosa do mundo. Ela não cobrou, Deus mandou ela não cobrar o dia que ela mais precisou. Levantou uma pessoa dela 15 milhões. Aí as pessoas veem esse testemunho, mas não acreditam, não. Não, isso aqui é meu. Não, eu tenho que cobrar. Que é isso? O que eu vou comer? Quantas pessoas falam comigo? A gente, vocês podem trabalhar, pode tudo, Deus vai prover. Mas tem coisa que a gente tem que abrir mão. E Deus vai multiplicar.
E se você estiver achando que está sendo injustiçado, pode deixar a pessoa pegar o que ele quer levar. Porque a Bíblia diz que se ele quer a sua túnica, dá ele também a capa, leva tudo. Se ele chamar você para caminhar uma milha, caminha 2. Ei, é isso que a palavra diz, mas hoje ninguém quer não. Se ele te bater de um lado, vira o outro para ele bater. Ei, o povo acha desaforo demais. O povo não conhece a palavra mais, porque isso não está sendo pregado mais. Está sendo pregado, não gostou não? Revida. Não gostou não? Racha fora. Você só fica com quem gosta de você. A Bíblia diz que tem que amar nossos inimigos. Tem que perdoar aquele que nos ofende. Tem que pedir perdão àquele que nos ofende. Tem que arrepender para aqueles que não têm coragem de arrepender. A pessoa te fere. Você precisa saber e perdoar para a sua ferida ficar curada. O perdão cura a sua ferida, não é do outro não. Quando você perdoa, você se cura. Aleluia. Ninguém faz nada para os outros, tudo que você faz é para você. Os outros estão levantando, estão fazendo um monte de coisa ruim com você. Quem é beneficiado é você. Aleluia. Ué, mas está tomando o que é meu, mas se ele toma, Deus tem muito mais para dar. Aleluia. Então os ensinamentos que Deus nos dá é para viver naquilo que é perfeito. O que é perfeito? A palavra da verdade é perfeita para a nossa salvação. Porque Jesus é o dono de tudo e Ele foi perfeito. Ele foi obediente até a morte de cruz. E nós agora que queremos aparecer. Ah, porque eu sei, eu sou melhor. Ah, porque eu faço, eu sou melhor. Não, nós somos tudo igual. Nós somos tudo igual. Tudo é para Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, o altar é dEle. Aleluia. Nossa vida é dEle. Ei, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele conta conosco. Aleluia. E se nós não quisermos, Ele levanta uma pessoa 100 vezes melhor do que nós. Todo mundo fica achando que não vai morrer, mas no tempo certo nós vamos morrer. E nós temos que estar preparados para morrer. Gente, eu preparei a vida inteira para envelhecer. Por isso que eu tenho coragem de olhar no espelho de óculos. Aleluia. E ver as rugas. Eu preparei a vida inteira para envelhecer. Porque eu sei que eu não dou conta de fazer tudo que eu fazia. Mas as pessoas não preparam para envelhecer. Não preparam para morrer. E nem para viver não prepara. Porque para você preparar para viver, você tem que alimentar comidas saudáveis. E acreditar naquele que pode te dar saúde. Não é acreditar no médico, do remédio, nem na academia, não. É acreditar naquele que pode nos dar saúde. Você pode tomar N remédios. Você pode ir em um monte de academia. Nada muda na sua vida. Quem muda a sua vida é Deus. Se Ele quiser, você engorda as milhões. Mas se Ele quiser, você emagrece, fica sequinha. Mas você tem que confiar. Você tem que se entregar. Você tem que agradecer por aquilo que já te deu. Sou grata a Ele. Hoje o rapaz lá do banco falou comigo: você tem 80? Eu falei assim: não, não sei se vou chegar, mas eu acho que vou chegar lá. Daqui a um tempo eu vou chegar aqui e falar com você: não, eu tenho 80. Não está tão longe. Eu falei com ele: não está muito longe dos 80. Eu vou chegar aqui e vou falar com você assim: eu tenho 80. Eu tenho 80. Aí ele riu e falou assim: a senhora tem coragem de falar isso? Eu tenho, né? O que tem fazer 80, 90, 100? O que importa é o que Deus tem te dado. Aleluia! Falou aqui do tempo. Não falou? Falou do tempo. E falou que é mais importante buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O tempo não é nosso, gente. A pessoa fala assim: tudo no tempo de Deus. Para de falar isso, que isso é pecado. A atitude é minha e sua. Se a gente não tomar atitude, Deus não vai fazer nada. Porque não vai fazer nada que é para você fazer. Ele não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que você não
consegue fazer. Mas aquilo que você consegue fazer, as atitudes a ser tomada é minha. A mudança começa de mim. Deus quer o primeiro passo. Sabe o que lá na Bíblia está escrito Noé? Todos nós podíamos ser Noé. Mas nós não temos a fé de Noé. Tem? Tem fé de Noé? Velhinho lá, batendo formão, martelo. Naquela época não tinha essas plenadeiras, esses trem liga assim, faz santinho. Nem assim nós não temos fé para fazer nada. Ei, tem Abraão. Nós conseguimos ter a fé de Abraão? Ei, nós temos fé para ter a coragem de Davi? Nós temos fé para ter a coragem de Jó? Nós temos fé? Não. Então nós temos que buscar essa fé, é isso que está falando aqui. Aleluia! A perfeição é através da fé. Quanto mais fé eu vou adquirindo, quanto mais eu vou exercitando, quanto mais eu vou conhecendo Deus, mais fé eu tenho e o meu caminho vai aperfeiçoando. Aleluia! Eu posso não ser o Moisés que teve coragem de acreditar em Deus. Ei, vou pegar esse pedaço de pau e vou bater aqui, uma vai abrir. Ei, eu posso não ser ele, mas eu posso fazer aquilo que Deus mandou com fé. Aleluia. E o resultado virá. Porque com Deus os investimentos é pequeno, mas os resultados são grandes. Agora no mundo você investe muito e os resultados são poucos. Porque tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele. Ei, a maioria, tem muita gente na Bíblia que está lá, não tem nem o nome, mas tem o feito de lá. Porque às vezes o feito meu hoje não tem sentido nenhum. Mas quando for lá na frente, quando alguém contar a minha história, a pessoa vai converter. Porque vai conhecer o Jesus. Amém? Vai conhecer o Jesus que eu conheci. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos acreditar e viver. Parar de picuinha. Parar de querer consertar os outros. Consertar nós mesmos. Aleluia! Parar de escutar o que os outros estão falando e escutar o que Deus está falando. Ô geração que gosta de escutar tudo, menos Deus. Perdida a geração tá. Nós precisamos de escutar Deus. Para de escutar o que os outros estão falando. Para de querer viver o que os outros estão vivendo. Queira escutar o que Deus está falando e viver a vida que Deus tem para você. Aleluia. Amém? E comece a ser agradecido por aquilo que você já tem. Aí Ele vai dar mais. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Tenha fé. E é nisso que nós vamos basear. Para buscar o que é perfeito. Que a hora que nós buscar o que é perfeito, nós alcançaremos o céu no dia oportuno, na hora determinada por Deus. Amém? Amém. Não precisa ter medo, não. Você pode orar, você pode ser perfeito. Você só vai o dia que Ele determinar. Ninguém vai antes porque melhorou. Só vai antes porque piorou, porque o diabo ceifa a vida. Hein? Quando a pessoa piora, ele morre ainda da hora. Mas quando a pessoa melhora, não morre ainda da hora, não. Só quando piora. Então vamos melhorar, né? Vamos melhorar cada dia. Porque às vezes as pessoas duvidam do que Deus faz. Duvidam do que Deus nós possamos alcançar em Deus. E fica querendo alcançar por outros métodos. Amém? A Bíblia diz que quanto mais será dado, mais será provado. Eu tenho vivido isso na minha vida. Por isso eu quero que você se apegue à fé no Senhor. Aconteça o que acontecer, vocês apeguem no Senhor. Continue aquilo que Deus propôs para vocês. Amém? Não olhe nem para a direita nem para a esquerda e não olhe para trás. Olhe para frente. Tem um horizonte. Tem vida para nós. Amém? Nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus e de estar na presença dEle. Porque tudo que interessa é a presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Que também não é por muito falar. Quem vai dirigir essa palavra ao seu coração é o Espírito Santo. Quem é o dono da sua vida é Jesus, que comprou na cruz. E quem sustenta e dirige tudo e é dono de tudo é o nosso Deus. Amém? Porque tudo é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. E nós ganhamos esse tempo nessa noite para estar aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos orar, feche os seus olhos, coloque diante de Deus, pede a Ele mais fé.
Muda de vida. Queira ter uma vida de excelência, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Ele não exige perfeição, Ele exige obediência que nos faz ser transformados para sermos cada dia mais perfeitos e que a glória dele seja transbordante em nós para alcançar outras vidas. Que nós não podamos ser cheios, nós possamos ser transbordantes da presença do Senhor, da glória do Senhor, onde quer que nós andarmos. Soberano Deus e Pai, nessa noite, Senhor, visita a nossa vida, nosso coração, nós sejamos guardados e guiados no Senhor. Que toda honra, toda glória seja para Ti. Nos envolva no Teu amor, ó Pai. E nós mandamos embora todo mal. Que todo mal que nos aflige, todo levante do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Que nós sejamos guardados nas nossas vidas. Que nós tenhamos sabedoria e graça para viver a Tua bondade. Graça te damos pelo Teu infinito amor, pela Tua bondade. Por isso, ó Deus, nos alcance com misericórdia. Nos dá sabedoria para arrepender. Buscar em atitude de fé para alcançar aquilo que desejamos no Senhor. E sermos aperfeiçoados pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ser grato por aquilo que já temos, por aquilo que já fomos ensinados. Que o amor do Senhor venha sobre nós. Que nós sejamos guardados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida, extensiva àqueles que vão ouvir o culto e vão assistir o culto pelas redes sociais, com toda sorte de bênçãos celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, tem no coração, na mente, abraça o Espírito Santo. Tenha dia de vida, de intimidade com Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória.